Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. O administrador o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barras de ouro. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, diz Jesus, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro justo para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro justo, quem vos confiará o verdadeiro direito? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje sugere-nos uma reflexão sobre o lugar que a economia, o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem escrúpulos, aqueles que estão preocupados em ampliar sempre mais as suas riquezas, aqueles que apenas pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos pobres para acumular cada vez mais riquezas. Trata-se de comerciantes dominados pelo espírito do lucro, em cujos olhos só brilham cifrões. Eles compram aos agricultores os produtos da terra a preços irrisórios e revendem-nos aos pobres a preços exorbitantes, especulando com as necessidades dos humildes. Roubam os clientes pobres usando pesos, medidas e balanças falsas e alteram a qualidade dos produtos, misturando as cascas com o profeta Amós denunciou isso. E a denúncia do profeta Amós talvez pudesse ser manchete dos jornais de hoje, que não estaria fora de lugar. Tudo isso configura uma violação grosseira dos mandamentos da aliança. Deus não está disposto a ser cúmplice da injustiça e da exploração do pobre. Qualquer crime cometido contra eles é um crime contra Deus. Por isso, o profeta Amós anuncia
anuncia que Deus não esquece este comportamento. Isto é, Deus não deixa passar em claro, Deus não deixa passar em branco este comportamento. O que significa para o profeta que Deus vai intervir e acabar com a exploração e a injustiça. E a fórmula solene do juramento exprime o caráter irrevogável da decisão de Deus. No Evangelho, Jesus retoma o discurso com a parábola que nos conta a história de um homem que é acusado de administrar de forma incompetente os bens do patrão. Incompetente porque desonesta, na verdade. A economia está no centro da ação deste empregado. Ele sabe bem defender o seu lado, mesmo que de forma desonesta. Naquele tempo, a economia do empréstimo funcionava assim. O dono dos bens confiava esses bens ao administrador. E este administrador tinha o seu pagamento no valor aumentado na mercadoria. Porque aquilo que ele aumentava, o preço era tudo dele. Então essa prática era vista como normal, como permitida. Na parábola, o administrador abdicou de seu salário para fazer amigos e preparar a cama para si, caso ele viesse a perder o emprego. Por outro lado, ele ensina a fazer determinada partilha, deixando de lucrar para servir aos pobres. Ele ficou contentou só com o salário, mas o lucro que ele ia ter, ele foi lá fazer a comida dele, caso ele perdesse o emprego, teriam pessoas devendo a ele grandes favores. O mundo em que vivemos decidiu que o dinheiro é o Deus fundamental. Coisa que não estranha Jesus, que deve dizer assim: vocês não podem servir ou adorar a Deus. É o que quer dizer, existem estruturas econômicas que fazem do dinheiro o Deus fundamental. E o nosso mundo atual, ele adotou esse Deus, né? E que tudo deixa de ter importância, desde que se possam acrescentar mais uns números à conta bancária. Não importa como, de que jeito, mas há que se aumentar os dígitos dos saldos na conta bancária. Então, para ganhar mais dinheiro, há quem trabalhe 12 ou 15 horas por dia no ritmo de escravo e precisa da família e dos amigos, mas eu tenho que correr atrás. Por dinheiro, há quem sacrifica a sua dignidade e aparece a expor-se diante de uma câmara de televisão, a sua intimidade, a sua privacidade, nesses grandes reality shows que as nossas televisões, escancaram aí, que tem picos de audiência, quer dizer que as pessoas também gostam desse tipo de exibicionismo, e as pessoas aparecem às vezes até nuas nos programas, não tem importância, estão ganhando dinheiro. Por dinheiro, há quem venda a sua consciência e renuncie a princípios em que acredita. Vocês já perceberam como que funciona a trama política do Congresso? É quem dá mais. Não existe um voto consciente, existe um voto vendido em troca de ministério, em troca de poder, em troca de uma candidatura futura. E na vida comum, os que não são políticos, também as pessoas dizem assim: quem tem, então não faz. Então, os valores são vendidos dentro da própria consciência por conta do dinheiro. Por dinheiro, há quem não tem escrúpulos em sacrificar a vida dos seus irmãos e vende drogas e armas
Então, quem vendeu é o assassino. Quem acoberta, quem ganha o dinheiro com esse tipo de economia, de armas, de drogas, de seduções, é o criminoso que está lá e tem que responder pelo ato final do desespero da pessoa que adoece por conta dessas coisas. O dinheiro. E nesse comércio de drogas e armas, ninguém fica devendo, não. Você não paga a dívida, paga com a dívida. Por dinheiro, há quem seja injusto, há quem explore os seus operários, se recuse a pagar um salário mesmo que o trabalhador é ilegal e não se pode queixar das autoridades. A pergunta que Jesus não quer calar é: até onde seremos capazes de ir por causa do dinheiro? Esta é a pergunta do Evangelho de hoje. Que tipo de economia nós adotamos para nortear a nossa vida? Para Jesus, a resposta obsessiva do Deus dinheiro não é o caminho mais seguro para construir valores duradouros, valores geradores de vida, geradores de plenitude de felicidade. E deixa muito claro que há economias que geram vida, mas há economias que geram morte. E essas últimas são aquelas para as quais o Deus da economia é o Deus dinheiro, o Deus cifrão, que acaba sendo adotado pelos corações ambiciosos do nosso povo, do nosso povo. Então, esse discurso não significa que o dinheiro seja uma coisa desprezível, uma coisa imoral, do qual nós devemos fugir de todo custo. Não, dinheiro é o demônio. Não. O dinheiro é algo imprescindível para vivermos neste mundo, para termos uma vida com qualidade e dignidade, desde que nós tenhamos os pés bem assentados na terra quando lidamos com o dinheiro. Esse bem é necessário, mas é no uso dele que ele se torna uma fonte de corrupção, de morte, ou ele se torna um lugar onde a vida se promove, onde a vida é acolhida, onde a vida é atendida, onde a vida é dignificada, onde a vida é qualificada. Então, a gente tem que saber, no discurso de Jesus, que o dinheiro não nos assegura, e muitas vezes até perturba a conquista dos valores duradouros e da vida plena. Assim, não mais sou estranho o fato de Jesus ter elogiado a maçã do administrador. Quer dizer assim, ele, como mau administrador, fez o que ele é acostumado a fazer. Agora, vocês que são os filhos da luz, acabam fazendo do mesmo jeito. Nele a gente não assusta. Isso aí já está fora. Agora, quem quer viver na perspectiva da luz, na clareza do Evangelho, na solicitude com a graça de Deus, pode cair nesta mesma esfarela. Seu ensinamento se resume em dizer que todo o dinheiro acumulado é fruto da injustiça, acumulado. Porque se a pessoa lida com o dinheiro como bem útil o tempo todo, ele não se acumula, ele promove a vida. Todo o dinheiro acumulado é fruto da injustiça, assim como é justiça roubar dos ricos para dar aos pobres. A justiça distributiva, como Robin Hood, seria o Robin Hood moderno. Robin Hood é aquele herói inglês que era fora da lei, que vivia na floresta no século XVIII, com seu arco e flecha, e roubava dos ricos para dar de comida aos pobres. Isso é, dentro da ética aristotélica, uma forma de justiça muito importante.
Porque se o outro está acumulando e tirando da boca de quem tem, é preciso tirar novamente dele e dar na boca de quem não tem. É esse princípio que justifica as chamadas políticas públicas. E as pessoas que não querem pensar nos outros acham que toda política pública é tirar dos ricos sem mais para dar aos pobres. E não é assim. É fazer justiça distributiva. O nosso personagem da palavra faz o contrário. Ele se livra a sua cara para ter a quem recorrer quando lhe vier a punição. Então, os discípulos de Jesus devem fazer o caminho da radicalidade, qual seja uma economia que gera a vida. Não tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é usar o dinheiro quando ele começa a crescer e se acumular. Porque se ele acumula aqui, ele está sendo tirado de alguma maneira, com alguma estratégia, até às vezes legalmente protegido de uma outra realidade cuja vida está sendo ameaçada. Então, quando o dinheiro fica acumulado, ocorrem duas coisas. Ou ele é fruto de injustiças sociais, na maioria das vezes, assim como vimos na primeira leitura, o profeta Amós denuncia, ou ele gera outras situações de não fraternidade, de não partilha, e aí faz a pessoa crescer sozinha. Então, é fruto da injustiça ou é fruto da egoísmo? Assim, os bens não são em si negativos, mas o seu uso absoluto e desequilibrado gera riqueza de um lado e miséria do outro. Bens tornam-se ídolos, que quando idolatrados geram fome, geram desemprego, geram falta de moradia, geram doença e assim por diante. Então, uma falsa espiritualidade baseada na economia guia muitos de nós à espiritualidade dos shopping centers, o prazer vazio de comprar, pensando que estamos adquirindo a felicidade, nessa estrutura que se tornou as catedrais do mundo moderno. Você entra nas grandes catedrais, lá não tem relógio, você fica preocupado com a hora, lá você não vê o mundo lá fora, Você está dentro da catedral do luxo, da catedral do consumo, da catedral do poder, do dinheiro, e aí a gente acaba indo lá e servindo a esse Deus, sai cheio de sacola, o cartão de crédito pendurado até não sei aonde, e depois a vida cobra. E como já diziam os nossos antigos, o dinheiro ele é atribuído, quem faz atribuído dele acaba se vendendo. Então, o prazer vazio de comprar, pensando que estamos adquirindo a felicidade, e o retrato disso um pouco é o Brasil que nós vivemos hoje. É a sociedade da qual nós fazemos parte. A sociedade do Deus do consumo, do Deus do lucro, do Deus do exploração. Jesus vai dizer, olha, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro justo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Como é que Deus pode depositar em nós o bem verdadeiro e a herança eterna se nós não damos conta das pequenas coisas que nós administramos neste mundo? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso?